tarde, Gustavo Soler da TMC. Queria que você comentasse não só a vitória de hoje, né, esse 3-0 para cima do Fortaleza, mas também a alteração que você foi obrigado a fazer na defesa, né, por causa da lesão do Gustavo Gomes. O Murilo estava jogando mais pelo lado direito da zaga e agora você trouxe ele por dentro e o Emiliano jogando pelo lado direito. O que muda nessa saída do Gomes para a entrada do Emiliano jogando um pouco mais pelo lado e centralizando o Murilo nessa linha de 3? Olha, tentar explicar um bocadinho. Vocês lembram-se do ano passado quando nós tivemos que virar aqui um jogo de 3-0? De 3-0 contra. Eu joguei com 3 zagueiros. Qualquer sistema dá-te o que tu pedes do sistema. O sistema pode ser, qualquer um pode ser altamente defensivo ou altamente ofensivo. Estamos em pleno século XXI e devemos ter todos mente aberta para entender que o que é que eu quero com esta é agressividade ofensiva. Eu quero agressividade ofensiva, quero o Marlon a chegar à área a fazer passes e remates e assistências. Eu quero o Andreas a chegar à área e para isso temos que ter uma equipa equilibrada. Uma equipa que tenha 5, 6, 7 jogadores a atacar e 3 a equilibrar a equipa. Nós ao longo destes últimos anos, o Palmeiras foi uma equipa que cresceu em várias dimensões. Nas expectativas, né? Quando chegámos aqui, vocês lembram-se, ninguém sabia quem era o treinador e coitadinhos dos jogadores do Palmeiras quando eu cheguei aqui. Ninguém apostava nada nessa equipa. E nós, com aquela equipa, criámos uma cultura de trabalho, uma cultura competitiva e conseguimos no primeiro ano, à custa de trabalho de todos e de muito esforço, e ajustar as características dos nossos jogadores às características daquilo que queríamos, porque o Palmeiras, seja com que jogadores for, seja com o Sub-20, seja com a equipa A ou quaisquer jogadores, joga sempre para ganhar. E nós adaptámos uma forma de jogar às características dos jogadores que tínhamos. E agora é a mesma coisa. Temos jogadores com características diferentes e nós temos de ter sempre a equipa equilibrada. E uma forma que eu tenho de equilibrar a equipa, não só pensando naquilo que é o aspecto ofensivo, mas eu tenho que pensar também naquilo que é o aspecto defensivo. Na minha opinião, e aceito quem pensa ao contrário, uma equipa jogando com 3 jogadores por trás, sejam 3 zagueiros, seja 2 zagueiros ou um volante, ou seja 2 zagueiros e um volante hoje à direita, é uma equipa que pode ser muito ofensiva. Muito ofensiva. É assim que eu vejo o futebol. E dar-me também outra coisa, é bolas paradas. Bolas paradas. Uma coisa é ter o Giai que me pedia dar largura, e se o jogo pedisse para meter o Giai, a substituição já estava pensada, tirar o Emiliano e meter o Giai para me dar profundidade e largura na direita, mas como este tipo de jogos, muitas vezes estas equipas, o que não foi o caso, o último jogo aqui em casa, jogámos contra o Atlético Mineiro, 11 jogadores atrás da linha bola e espatados em cima da frente da área, e ganharam o jogo. O Fortaleza não fez isso. O Fortaleza veio aqui, pressionou-nos logo à saída e criou-nos muita dificuldade na primeira parte. É outra abordagem de jogo. E, portanto, quando estás a jogar num jogo que é mata-mata, tens que pensar em tudo. Tens que pensar quando estás a atacar, tens que ter uma prevenção muito forte. Tens que pensar que o adversário vem apostar numa bola parada e o Emiliano dá-nos não só defensiva como ofensivamente. Portanto, essa é a minha opção. Agora, também não deixa de ser verdade, desde que eu estou aqui, já joguei 500 vezes com 3 zagueiros e 500 vezes me perguntam porque é que eu jogo com 3 zagueiros ou 3 atrás. Nunca me perguntaram porque é que eu joguei com uma linha de 4. A questão é que você trocou o Murilo, porque no jogo contra o Coritiba e contra o Vitória, o Murilo joga pela direita e inicia 2 jogadas de gols. Certo. E agora você colocou ele por dentro. Mas agora faltou-me o Gomes. Agora faltou-me o Gomes. Faltou-me o Gomes e eu tive que puxar. Se não tivesse tido essa lesão, se calhar continuaria como estava. O Murilo tinha-me dado até ultrapassagens pela direita que eu fiquei, isto ainda é melhor que aquilo que eu estava à espera. Não estava só à espera. É mais ofensivo. Sinceramente, eu disse-lhe, então, estás a gostar de jogar aí? Ele, professor, estou a sentir isto. Foi isso que te fez levar à seleção. Foi esse Murilo que te levou à seleção. Portanto, não só super robusto defensivamente, mas também a tocar e fazer ultrapassagens e assistências de cruzamento. É algo que nós queremos também. Mas neste jogo, em função desta falta do nosso capitão, podia ter jogado o Giai ali e centralizar o
o Murilo, podia ter jogado o Benedetti e jogar com o Murilo e sair o Barbosa, mas lá está, eu fico contente por ter opções. Eu ficava à rasca, se calhar no primeiro ano que eu cheguei aqui, tinha muito menos opções. Agora, tenho que ser sincero, temos mais opções, não só defensivas como ofensivas e qualidade superior. Portanto, temos que a demonstrar dentro de campo. Mas ela não ficou logo evidente na primeira parte, porque o adversário teve muito mérito, dar os parabéns ao Fortaleza, porque na primeira fase de construção igualou-nos logo 3-3, o centroavante e os pontas a fazer o movimento de fora para dentro, e nós tivemos dificuldade na primeira parte, sim, até conseguir resolver esse problema, tivemos dificuldades, portanto dar também os parabéns ao nosso adversário, que não veio aqui só defender e apostar tudo numa ou duas bolas, ou num erro que o Palmeiras possa ter, porque pode acontecer, que foi o que aconteceu no último jogo aqui em nossa casa, que acabamos de perder um jogo que em condições normais não deveríamos ter perdido, mas futebol é assim. Abel, Felipe Melo da certo, Rádio Energia. Pergunta para você é sobre essa semana. Muitas notas foram enviadas do Vitória e até o Flamengo emitindo uma nota oficial dizendo que o Palmeiras, desde que o VAR foi implementado, é o time mais beneficiado do futebol brasileiro. Quando você vê uma declaração dessa, uma nota dessa de um clube rival do Palmeiras falando sobre isso, você teme que algo possa acontecer com o Palmeiras nos próximos jogos, principalmente do Campeonato Brasileiro? Eu não queria muito falar sobre isso, lamento acima de tudo isso, lamento. Vocês sabem o que é que aconteceu o ano passado, depois do jogo de São Paulo? Foi entre Palmeiras e São Paulo, não foi entre Palmeiras e os outros que depois se juntaram. Esse é que é o problema, quando foi um problema entre Palmeiras e São Paulo e um terceiro ou um quarto veio de fora para se juntar a... Eu quero ganhar os jogos dentro das 4 linhas. E vocês conhecem a história do futebol brasileiro melhor que eu. Vocês conhecem a história dos clubes do futebol brasileiro melhor que eu. O Palmeiras não se deve envergonhar por ter estado 1 ou 2 vezes na segunda divisão, não foi? Mas desceu porque não foi competente o suficiente, mas esteve lá com orgulho e com honra. Não se passou nada para eles não descer a divisão. Foi porque o adversário foi melhor e o Palmeiras não conseguiu. Foi com orgulho e com dor e com sofrimento que foi para a segunda divisão e que subiu. Não foi preciso fazer nada. É assim que funciona. Portanto, e já estou a falar mais que aquilo que devia. A minha função é treinar e fazer que a minha equipa ganhe jogos dentro de campo. Umas vezes vamos ganhar, outras vezes vamos perder. Mas acho que temos todos memória curta. Temos todos muito memória curta. A final da Libertadores foi o ano passado. E há um asterisco que ninguém vai apagar. Enquanto eu for treinador de Palmeiras, vou falar nele sempre que vocês me fizerem essas perguntas. Esse asterisco, ninguém o vai apagar. E já disse ao senhor árbitro o que eu pensava sobre isso. Ao árbitro, porque já o defrontei. Porque no final da partida fui-lhe perguntar porque é que nem ele nem o VAR viram o que toda a gente viu. Portanto, não vou falar absolutamente mais nada. Vivemos num mundo de homens. E quando nós vivemos num mundo de homens, sabemos que há defeitos e virtudes que todos nós temos. Eu tenho muitos defeitos, tenho algumas virtudes, mas tenho o Palmeiras, tenho o Corinthians, tenho o São Paulo, tenho o Flamengo. Vivemos no mundo dos homens. Se quisermos gente direitinha, vamos todos ao Vaticano e trocamos. E a malta do Vaticano, para que fique tudo direitinho, sem problemas nenhum. A gente troca. Vem buscar, se temos pessoas direitas. Nós vivemos no mundo dos humanos. E como mundo dos humanos que vivemos, vai haver erros, vai haver acertos. Agora, por isso é que eu disse aos nossos torcedores já várias vezes, não se deixem enganar por narrativas. Estejam juntos, para não voltar a acontecer o que aconteceu o ano passado. Para não voltar a acontecer o que aconteceu o ano passado. E acho que a nota do Palmeiras é muito clara. E as imagens são muito claras. E já foi dito várias vezes por todos os clubes. Umas vezes somos beneficiados, outras vezes somos prejudicados. Agora, isto foi uma situação entre A e B. Palmeiras e Vitória. A-B. Não foi A-B-C. Foi A e B. Abel, aqui Bruno Melhose, Rádio Bandeirantes. Me desculpe insistir no tema, mas só porque você pontuou o que aconteceu no ano passado,
aquele episódio mudou a forma com que você planeja encarar esse tipo de repercussão em 2026? O que aconteceu no ano passado ensinou alguma coisa para o Abel da forma de gerir? Não, está a falar dos 7 jogos que eu apanhei de castigo? Não, do que aconteceu no jogo contra o São Paulo, a repercussão e a sequência do ano. É que eu não tenho memória curta. Pensei que estavas a falar dos 7 jogos. 7 jogos. Por duplo amarelo. 7 jogos. Eu vi muito bem as pessoas que me julgaram. Eu vi muito bem quem foi as pessoas que me julgaram. Eles e elas. Eu vi. Eu daí não espero nada. Espero nada. Está bem? Abel, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Queria voltar ao jogo. Você já falou que o Palmeiras teve muita dificuldade no primeiro tempo com a pressão do Fortaleza. Já no segundo tempo parecia até uma outra partida, com outro cenário. Como é que foi a conversa no intervalo? Qual foi o ajuste que você fez? E por que você acha, então, que o Palmeiras foi tão melhor no segundo tempo e construiu o resultado? Vou-te dizer um bocadinho o que é que eu achei, mas mais uma vez mérito dos nossos jogadores. Quando o adversário te pressiona e bem, porque há várias formas de tu desmontares, e nós na primeira parte não fomos capazes de encontrar o caminho. É ajudas, precisas de ajudas. Não é? Se te estão a pressionar com 3 contra 3, tu precisas de mais uma ajuda, matemática, 3 mais 1, 4. Se a pressionarem com 4 mais 1, 5. É mais ajudas. Foi a única coisa que eu os corrigi ao intervalo. E depois também não posso não deixar de dizer, na primeira parte eu falo muito de fazer bem o arroz com feijão, fazer bem as coisas simples. Eu acho que nós falhamos muitos passes simples, não é? Passes precisos, simples, e isso tira-nos às vezes um bocadinho de confiança. E as nossas jogadas não são tão fluídas. Eu disse-lhes 2 coisas, para ficares a entender, mais ou menos. Primeiro, precisamos de ajudas mais próximo, e segundo, não é preciso correr muito, é preciso correr bem. Com uma equipa que joga à zona, não precisamos andar a correr para todo lado, porque se andarmos a correr para todo lado, quando a bola está no lado que tem que estar, eu não estou onde devo estar. Então foi 2 ajustes. Primeiro, aproximar com ajudas, e no ataque à área, estarmos nos sítios que eles sabem que têm que estar. Foi a única coisa que lhes disse, e pronto, e o resultado depois acabou por se abrir. Mesmo na primeira parte tivemos uma do Alá, estou-me a lembrar, dentro, e nós sabemos que este tipo de jogos, quando nós conseguimos abrir, fica mais fácil, mas volto aqui a referir, dar mérito à forma como eu, ou quando falo ou jogo contra as equipas do Paulo Autori, faz-me lembrar sempre muito o Bobby Robson, que é um gentleman de futebol, uma pessoa com um nível e uma qualidade e princípios fantásticos. Sinceramente não estava à espera de ter tantas dificuldades, acho que nos pressionaram, sinceramente não... Pensei que fosse jogar um bocadinho mais na contenção e criou-nos muitas dificuldades na primeira parte. E para ser sincero, acho que o resultado até foi mais volumoso do que aquilo que foi as oportunidades que nós criamos. Essa é a minha opinião. O Abel, não é problema teu, mas o Fortaleza vendeu o mando de campo, trocou o Castelão lotado, com uma baita de uma pressão, por uma casa... Eles já sabiam que vinham aqui perder 3-0. Então, trocou lá a verba, é coisa do clube. Vocês vão jogar praticamente em casa, né? A torcida lá vai ser quase toda do Palmeiras. Melhor assim? Se me perguntas a minha opinião, isso não deviam deixar fazer. Mas nem para o Palmeiras, nem para o Flamengo, nem para o Corinthians, nem para o São Paulo, para ninguém. Mas entendo a parte financeira. Porque quando fazem isso, há uma venda, há uma compensação financeira seguramente, porque ninguém vai fazer isso sem uma compensação, não é? Portanto, mas isso tem a ver com os regulamentos. Se me perguntas a minha opinião ao Abel, não. As equipas todas deviam jogar nas suas casas, todas. Essa é a minha opinião. Abel, boa noite, tudo bem? André Neto, da Rádio CBN. Na última temporada, a dupla Flaco-Roque foi muito importante, foi talvez um destaque principal do Palmeiras, e nesse momento me parece que eles justamente estão atrás de Maurício, de Ramon Sosa. Queria saber se, com esse placar um pouquinho mais largo na primeira partida, você já pretende rodar um pouquinho o elenco para o jogo de volta em Cuiabá, e se a dupla Flaco-Roque pode ganhar, quem sabe, uma chance como titular para voltar a ganhar ritmo, principalmente para os dois, que um com lesão, o outro voltando da Copa do Mundo. Obrigado. É isso mesmo. O Roque já não joga há muito tempo.
Estamos-lhe a dar aqui algum tempinho para ele começar a voltar a ser o que já nos mostrou. O López a mesma coisa, agora não podemos negar que neste início ou neste segundo semestre o Flaco, o Maurício e o Sousa têm tido um rendimento espetacular. Nós gostamos muito desta complementaridade entre um jogador de apoio e outro de profundidade na equipa. Uma sorte para mim que tenho 4 jogadores na frente e o campeonato é longo, há muitas competições e eu preciso deles todos, mas como te disse, eles têm que demonstrar, têm que ir atrás. Hoje quem entrou bem, sobretudo na segunda parte, muito bem. Eu acho que foi o Sousa que recuperou a bola e que meteu a bola no Maurício no primeiro golo, se não estou enganado. Foi o Arias? Pronto, então estou enganado. Eu quando olho para os jogadores, também já vos falei, eu não gosto de olhar para metade de um jogador, porque há jogadores que são só metade, né? Só acham que vale a pena jogar quando temos bola. Não. O tempo em que os jogadores, que eu já ouvi muito, mas o ponta não tem que defender, o centroavante não tem que defender. Vocês viram como é que a Espanha jogava? Não. Viram? Campeão do mundo. Eu inspiro-me nos melhores do mundo. É? O tempo em que, está com os 3 da frente não andam para trás. Isso aconteceu, mas quando tinham 3 zagueiros, 5, 3-2, que os da frente não podiam, mas já tinham 8 para defender. Os da frente não era preciso, podem lá ficar. Nos dias de hoje, não. Nos dias de hoje, para ganhar títulos, não é para ganhar o melhor jogador do campeonato. Os jogadores têm que escolher o que é que querem. Querem ganhar títulos para o clube ou querem ser o melhor jogador do campeonato? Ou o melhor marcador do campeonato? É muito fácil. O clube tem objetivos muito claros. Temos que ganhar títulos. Então, se temos que ganhar títulos, os jogadores todos têm que saber fazer 2 coisas. Atacar e defender. Todos. Desde o meu goleiro ao meu centroavante. Por isso é que quando falo nos jogadores, gosto de falar deles inteiro, não é só pela metade. Porque há jogadores que são muito bons com bola e depois sem bola os outros que estão lá atrás que resolvam. Isso já não há. Nos dias de hoje, já foi. Há 15 anos atrás era assim. Não, ponta não defende. Centroavante também não precisa. Fica lá só para fazer golos. Isso já, hoje não existe. Basta vocês olharem para os 2 da Espanha, por exemplo, olham para os pontas, olham para os 2 da frente, eles atacam e defendem como uma equipa. É nisso que eu acredito e é nisso que nós estamos a trabalhar com todos. Muito contente por ter 4 jogadores, agradecer à nossa Presidente, agradecer ao Barros, na altura certamente certa, tenho o que eu sempre quis, ter 2 alternativas na frente, se não jogar um, joga o outro. Portanto, agora o problema é meu, mas eu costumo lhes dizer que a FIFA só me deixa jogar com 11. Porque se deixasse jogar com mais 2, eu metia os 4 na frente, mas não posso, só podem jogar 2. Está bem? Anderson, desculpa. Anderson Corrêa do Verdazo. Só voltando a falar então do jogo, o Palmeiras teve algumas dificuldades, né, na primeira etapa, como você mencionou, por méritos também do Fortaleza, que posicionou bem suas linhas. E o Palmeiras na segunda etapa conseguiu achar esses espaços. Você acha que foi devido também ao fato, um mérito do próprio Palmeiras de ter cansado a defesa do Fortaleza e aí conseguir mais espaços, ou teve alguma nuance tática que fez o Palmeiras conseguir os gols na segunda etapa? Eu prometo que ainda vou analisar o jogo outra vez, mas a minha opinião agora em cima do jogo, que é uma das coisas que eu gosto de fazer, não hoje, mas amanhã, de tarde, ver o jogo com calma. E eu acho que fez, sinceramente, nós jogarmos melhor na segunda parte, por incrível que pareça, foi correr menos para jogar melhor. Okay? Correr menos para jogar melhor. O que é que eu quero dizer com isto? É nos momentos que nós temos bola, não andar a correr para todo lado, andar a correr para o lado certo. Eu acho que foi isso que fez nós jogarmos melhor na segunda parte, estarmos melhor posicionados para receber a bola em determinados espaços. Esta é a minha sensação, foi aquilo que eu lhes disse ao intervalo, estava-te a dizer. Na primeira fase, se queremos eliminar esta pressão do adversário, e muito bem feita, temos que ter mais ajudas, e na chegada à área, e sobretudo nos corredor central e no corredor lateral, temos que ter jogadores bem posicionados para receber a bola. Ou nas costas dos volantes, ou nas costas dos pontas, ou nas costas dos zagueiros, ou nas costas dos laterais, como foi, por exemplo, o último golo em que o nosso Arthur conseguiu ir buscar a bola nas costas do lateral esquerdo, se não estou enganado. Portanto,
o futebol é um bocadinho isto. Umas vezes temos que correr muito, porque o adversário nos está a fazer marcações individuais, outras vezes temos que correr certo. E eu acho que foi esse o segredo. Na segunda parte, correr menos com bola para jogar melhor. Mas sem bola, ninguém se poupa. Isso é o que eu lhes disse. Com bola temos que correr menos. Sem bola temos que ser leões atrás dela. Abel, tudo bem? Vinícius Rafucci do Lance. Eu vou voltar um pouco na pergunta e na resposta que o colega falou sobre essa gestão dos jogadores de ataque. Essa partida foi a primeira do ano que você teve os 7 principais atacantes do time à disposição. Vou puxar aqui a lista só para não esquecer ninguém. Alan, Maurício, Sousa, Flaco, Roque, Arias e Paulinho. Não dá para colocar todo mundo para jogar. Paulinho não entrou hoje. Você já falou sobre essa questão da parte tática, né, de como você tem entendido e tem colocado esses caras em campo, mas da parte de gestão de grupo. Esses jogadores têm suas vontades, suas expectativas, seus desejos. Como fazer uma gestão para que esse Palmeiras dê certo com tantos jogadores bons e lidar com essa questão de você ter muitos caras que jogam e fazem funções às vezes parecidas nesse mesmo grupo, nesse mesmo ataque? Para mim é muito fácil. É a liderança do senso comum, é meritocracia, é perceberem que um elenco não se faz só com 11, é perceber que há regras dentro de um grupo que elas têm que ser cumpridas, e quando assim acontece, o Paulinho já jogou, não sei, hoje não jogou porque teve é bom que também vocês saibam disso, ontem no treino teve uma dor no adutor, falou comigo e com o doutor, mas eu quero ir. Nós levámos para jogo, hoje no aquecimento também não se sentiu muito confortável, portanto também vamos fazer uma nova avaliação. Mas é muito melhor ter esses jogadores e eles entenderem aquilo que eu te disse. Joga o Roque, joga o Sousa, está ótimo. Joga o Maurício, joga o Lopes, está ótimo. E é isso que eu sempre te disse. Jogadores e treinadores que queiram ganhar títulos têm que ter a primeira competição interna. O resto depois é uma cultura que se cria. São 5 anos de trabalho, cultura de respeito, cultura de liderança, perceber o que é que cada um faz nas funções que faz. O diretor desportivo é diretor desportivo, não é diretor de comunicação. O diretor de comunicação aqui é o Fernão. Diretor desportivo, ou neste caso o nosso é o Barros, aqui vocês chamam-lhe outro nome. Sim. Não, mas não é de outro nome, eu chamo-lhe diretor desportivo, mas é mais que chamam outro, é executivo de futebol, ok? Cada um na sua função. O treinador treina, o diretor de comunicação faz o seu papel, a nossa presidente faz o que tem que fazer. E os jogadores sabem que somos 30 jogadores e que só podem jogar 11. E que recebem todos o salário ao dia certo, está lá, não falha um dia, um dia, nem nudo, desde que eu estou no Palmeiras não falha um dia. Então os jogadores só têm que fazer uma coisa, só têm que se preocupar uma coisa, é estar preparados e prontos para servir o Palmeiras. É a única coisa que eles têm que estar preocupados. Hoje são uns, amanhã são outros. Quando os jogadores respeitam isso, eles estão connosco. Quando não respeitam isso, certo? Oi, Abel, Guilherme do GE. Eu queria falar sobre o Arias, né? Que ele começou no Palmeiras, teve um período de adaptação nesses primeiros 6 meses e agora nesse esquema com 3 zagueiros ele está com mais cara de motorzinho do time, né? Você vê ele indo para a esquerda, indo para a direita, onde realmente a bola tá. Queria que você explicasse essa nova função dele aí e como que ele pode ajudar o Palmeiras no segundo semestre. Obrigado. É isso mesmo. Eu acho que a estrutura de equilíbrio com 3 ou com 2 mais 1 dá-te mais liberdade para os nossos pontas poderem andar por dentro, poderem andar por fora, muitas vezes ser um terceiro volante, que foi um bocadinho que aconteceu, se quiseres, as ajudas mais próximas a ele poder vir por dentro e poder ser mais um terceiro elemento, ou um quarto elemento, ou se Maurício baixar um quinto elemento, poder ter ali 2 inicialmente, mas ter mais 3 que podem aproximar, falta do próprio Arias, que pode vir por dentro, o próprio Maurício, que pode aproximar por dentro, e o Alá, quando ele entender que o tem que fazer. Claro que se jogarmos com o Giai é uma coisa, se jogarmos com o Emiliano é outra,
Mas Danis, ele tem uma coisa que eu disse na última conferência, ele é um jogador que tem bola, é um jogador que gosta de ter bola, é um jogador que dá boas linhas de passe, é um jogador que tem drible, é um jogador que gosta de jogar entre linhas, e depois tem outra coisa, ele se jogar mais dentro, consegue dar-nos aquilo que tu viste hoje, que é uma chegada à área mais rápida. Não é? Se estiver muito aberto, depois vai ter que fazer uma distância maior para poder chegar ao golo. Portanto, é um bocadinho o que eu já disse várias vezes, e vou voltar a repetir. Diz-me os jogadores que eu tenho e eu vou-te dizer como é que eu jogo. Claro que eu também os começo a conhecer melhor, cada vez que o jogador chega, neste caso o Arias, começo a perceber melhor e perceber até aonde é que podemos tirar a maior capacidade dos próprios jogadores. É verdade, às vezes os treinadores são humanos, não é? Às vezes demoram um bocadinho, são mais lerdos, demoram um bocadinho a entender, mas vão ganhar e perder na mesma. Mas eu acho que é essa a vantagem que nos dá, poder dar mais liberdade, poder jogar mais fechado, mais aberto, e como tu disseste bem, tem-nos dado essa superioridade por dentro e também chegada à área, e mais do que tudo é dar-nos rendimento, porque vocês conhecem tão bem como eu, sabem aquelas laranjas que a gente vai ao supermercado, elas estão tão bonitas, e a gente depois vai abrir e pá, não tem sumo nenhum. Eu gosto mais daquelas que a gente olha, parece que não... parece meias sujas, toda a pele toda enrugada, mas chegas a casa, aquilo dá sumo. Pronto, e eu quero o jogador assim, é um jogador que dê sumo. O que é sumo? Não é cabritos, nem cuecas, nem dribles. Eu quero rendimento. Sumo é assistências, é golos, é defesas, é eficácia num contra um defensivo. E é verdade que ele chegou aqui com uma casca muito bonitinha, né? Estava toda a gente à espera nisso que desse muito sumo. Fomos lá metê-la no meio da lama, anda lá, vê se pronto. E felizmente para nós e para o torcedor. E obrigado por terem vindo, por ter apoiado. Acho que o nosso torcedor está a desfrutar da nossa forma de jogar. É a arte de jogar futebol com um talento e com muito esforço e com muito espírito competitivo e entre ajuda e de forma coletiva. Os meus jogadores também estão a desfrutar. Agora é perceber que temos que manter isto, mesmo que aconteçam jogos como aconteceu contra o Atlético Mineiro, que na minha opinião fizemos um jogo positivo, mas não levamos ponto nenhum. Está bem? Obrigado pela pergunta. Boa noite.